Como o senhor vê hoje que esse movimento se coloca contra também a opção do bolsonarismo? O que sobrou daquela ideia das ruas hoje que se firma uma legenda de fato? Alguma coisa que se mantém daquela época ou é totalmente novo essa ideia? Vamos lá, o Bolsonaro, ele usurpou um movimento de rua que era anticorrupção e que era em certa medida impessoal. Que era um movimento que apoiava a época a Operação Lava Jato, duras medidas contra a corrupção galopante que estava rolando ali no governo Lula 2 e Dilma 1 e 2. E ele assume o protagonismo daquele processo após a queda de Dilma Rousseff, quando as pessoas se deparando com a eleição de 18 falaram, opa, preciso de uma alternativa, em quem eu vou votar? Elas não encontraram algo de novo, para além do Jair Bolsonaro, que já vinha crescendo, também, vamos dizer, trazendo um discurso mais à direita, que é um discurso alternativo dentro da política brasileira. Temos que fazer uma crítica, o discurso à direita nos anos 90 havia desaparecido, os tucanos nunca pegaram para si esse discurso, acho que nem quiseram, e aí, com base nisso, ele se tornou, vamos dizer, uma opção que vence as eleições. Mas ao usurpar esse processo, ele não levou à frente as causas enquanto valores. Então, o Bolsonaro, ele não tocou a agenda anticorrupção, pelo contrário, ele desmontou isso ao longo do governo dele. Uma agenda de autoridade, de enfrentamento a questões fiscais, parou na reforma da Previdência, ele tocou, mesmo a contragosto, porque ele era contrário à reforma da Previdência, depois não fez uma agenda reformista, tá mesmo tendo o Paulo Guedes lá. A agenda de combate ao crime, a gente precisa lembrar, era uma pauta central do Bolsonaro. Ele não andou com nada. Em certa medida, ele até sabotou o pacote anticrime do Sérgio Moro, acabou passando o juiz de garantias lá do Freixo. Então, o Bolsonaro, ele se apropriou dos símbolos, mas ele não foi um líder na hora H. E aí ele transformou tudo aquilo, e essa é a provocação contra os bolsonaristas, num culto à personalidade dele. Aí é legal, o pessoal ia na rua, chorava, cantava Viva Bolsonaro, mas isso virou o quê para as pessoas? Virou só no retorno do Lula e uma crise política que a gente está vivendo hoje. Túlio Nasser, por favor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renan. Boa noite aos meus colegas de bancada qualificada hoje aqui. Olha, Renan, vamos falar um pouco agora dos novos players nessa eleição. Alguns analistas, inclusive, o chamam de outsider, aquele que quer romper com o sistema, aquele que traz ideias que são diferentes. Ao mesmo tempo, você se apresenta como um eleitor de direita. Nós temos hoje, no xadrez eleitoral, vários players da direita. Nós temos Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, e todos eles mais ou menos bebem na mesma fonte do bolsonarismo. As pautas são muito parecidas. Me parece que você, ao contrário, bate muito em Flávio Bolsonaro e até mesmo na chamada direita bolsonarista. Só que o eleitor não sabe ao certo o que é essa direita que é diferente da direita bolsonarista. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a Missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro para o período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, o Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos daquela época. Termos valorativos, as crenças que a gente tem num Brasil diferente, combate à corrupção, uma institucionalidade mais séria, divisão dos poderes, colocar em certas caixinhas poderes que estão saindo deles, como é o caso do judiciário. Mas hoje nós estamos muito mais maduros e hoje nós estamos apresentando propostas que estão cativando as pessoas e trazendo discussões que ninguém está fazendo no Brasil. A discussão sobre desfavelização, ela não existia até a gente colocar na pré-campanha. A discussão sobre data center no Nordeste, sobre investimentos em infraestrutura, sobre o uso inteligente da energia para a gente gerar desenvolvimento econômico. A pauta do Nordeste é a solução e não um problema, como eu coloquei e foi imitado pelo Flávio Bolsonaro, são pautas que a gente está trazendo. E essas são coisas que esse eleitor de direita pode, vamos dizer, abraçar, porque no fundo ele acredita nisso. O eleitor de direita ele não acredita lá no PL da misoginia que o Flávio passou. Se perguntar para o tiozão do Zap que votou no Flávio Bolsonaro, ele fala, pô, isso é um absurdo. Agora, ele vai concordar conosco, por exemplo, quando a gente fala sobre frentes de trabalho em regiões que estão tomadas apenas por assistencialismo. Ele vai falar, não, eu acho justo, eu sou um cara que defende o trabalho como valor, um direitista típico defende isso, e esse sujeito do Partido Missão defende. É por isso que eu estou avançando no eleitorado de direita. Primeiro entre os mais jovens, mas os mais jovens têm pais, avós, tios, primos, professores, irmãos. Nós vamos chegando lá. O senhor disse que vai acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. O que quer dizer isso aí? Bom, claramente não é eliminar a raça da família Bolsonaro, que veio da Itália, né, a etnia dos Bolsonaro, mas do ponto de vista político, eliminar a presença nociva da família na política brasileira. A família Bolsonaro, ela destruiu aquilo que a gente chama de direita.
Eu volto a colocar a provocação. Até 2018 nós vencíamos tudo. Vencíamos a esquerda nos tribunais, nas ruas, nos projetos, nas ideias. Desde que os Bolsonaro entraram, eles pegaram essas lutas e submeteram elas ao interesse personalíssimo da família. Por exemplo, a Operação Lava Jato foi destruída para salvar o Flávio Bolsonaro, que cometia crime de peculato, rachadinha no gabinete dele. Então, toda vez que a gente se vinculou a essa família, infelizmente eu preciso colocar essa família maldita, a gente perdeu. A ponto do Lula, que estava preso. A gente precisa se lembrar, o Lula estava preso e ter voltado ao poder. E aí agora a gente fica nessa situação com o nosso país destruído, e aí vem o filho, desculpa falar isso aqui, envolvido no escândalo de corrupção da rachadinha, que é o Flávio Bolsonaro, que até agora, pelo menos no horário que a gente está gravando o programa, não assinou a prorrogação da CPI do crime organizado, que está rolando no Senado. E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele? Esse cara tem que sair da frente, o Brasil precisa andar. Assim como o Lula precisa simplesmente, vai tocar a vida dele, vai dar milho pra pombo, sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa, para de atrapalhar o nosso caminho. Só voltando um pouco sobre a discussão antes do André, o senhor cita muito a família de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e um pouco menos Lula. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto. E os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direta ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro. Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela. Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando São Paulo ao Rio. Você, na verdade, pega uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, a ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então a gente perdeu completamente a ambição. Então quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, é a ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. Eles só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. O senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? Eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando, veja, em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que esteve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando eu vi o partido deles, o projeto deles, ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, de avisar o rei tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro. Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho problema nisso. Terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema, o Caiado, eles estão candidatos, é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo para esses dois é, eles são melhores essencialmente do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Flávio, com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião. O Valdemar, ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá. Só